Estamos aqui começando o nosso segundo podcast da Almateca. Vamos falar sobre a realidade da fé cristã e a primeira lição do segundo trimestre de 2024, certo? O nosso primeiro podcast foi com o nosso querido pastor Fábio Cristiano, e o nosso segundo hoje é com o diácono Fernando. Daqui a pouco vou passar o microfone para ele se apresentar, se identificar para vocês, e a gente vai começar a abordar o tema de 820 seguidores do Instagram e do YouTube, né? Vai ser dada a oportunidade para o jovem realizar perguntas baseado na lição de hoje, tá bom? Para quem não sabe, o diácono Fernando começou a trabalhar, vou fazer uma pequena breve apresentação, depois ele vai se apresentar oficialmente, tá bom? Ele começou há muitos anos atrás, né, na mocidade, trabalhando no grupo Shekinah Evangelismo, aí ó, aí gravando, Shekinah Evangelismo, participando das consagrações da mocidade, pregando, ministrando, depois adentrou na escola bíblica, ensinando a palavra de Deus, passou, já dirigiu a igreja de Canaã e também a igreja de Copé, e está aí como nosso superintendente geral da escola bíblica do campo, ok? Fernando, seja bem-vindo. Deixa eu agradecer a você pela a disposição de estar conosco. Espero que você goste, né, e para ter a oportunidade de estar com a gente. E sabemos que nós vamos ter uma boa contribuição. O irmão Fernando, nosso diácono Fernando, é bastante estudioso da palavra de Deus. Então, Fernando, a oportunidade é sua para se apresentar. Saúde a todos os jovens com a paz do Senhor. Paz, Senhor. Dizer para mim é um prazer estar aqui, viu? Desde já agradeço o convite, porque é uma honra, viu? Todos sabem, eu sou aluno do nosso irmão Carlos Júnior, nosso presbítero, o pastor. Eu sou aluno dele desde o Shekinah, desde o começo, a escola bíblica, com os jovens. Eu fiz parte também da mocidade, e o pastor, ele era o nosso presidente da mocidade na época. Muito me ajudou a me firmar no Senhor, seus ensinos, quando ele estava fraco, ia buscar a gente, cara. Então, eu tenho uma grande gratidão pelo irmão Carlos e estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Viu? Deus abençoe. Eu agradeço. Amém. Irmãos, nosso querido irmão Fernando, os jovens aí, departamento do Estado, os jovens da família, né? Palestrando também, quando a gente estava dirigindo a galera, né, Fernando? Ia muito da palestra lá, principalmente da Apocalipse, muito bom aí a área dele, gosta muito do Apocalipse. Os jovens que têm revista, o pessoal que está filmando aí, a Valinha, Ariel, dá uma filmadazinha ali, ó, na página do podcast. Nós vamos falar sobre a realidade da fé cristã. Deixa eu aqui abrir no projetor a revista para vocês adentrarem aqui nesse assunto. O título da lição é A Realidade da Fé Cristã. O texto principal diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as filhas de beneficência e da vida. Isaías 55, versículo 3. Resumo da lição: a fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. Quando a gente vai falar a leitura bíblica, assim, quando é aula normal, Fernando, a gente fica de pé e faz a leitura todos juntos. Mas para a gente ganhar tempo, eu vou ler rapidamente aqui o texto oficial da lição de hoje, ok? Se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Os irmãos que estão aí assistindo no texto, acampando pelo YouTube, podem abrir suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 ao 18, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João justificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim. Que coisa linda, né? Porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aí
a continuidade do texto é João capítulo 17, versículo 14 ao 17. Diz assim: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu vou ler a primeira parte da introdução, que diz: a fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Todas as partes do planeta. Sua mensagem tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos e seus ensinos mudado pessoas de diferentes culturas. Os jovens, os seguidores que estão nos assistindo, nosso querido Diácono Fernando, nos últimos séculos, né, a religião cristã cresceu muito e hoje é a maior religião do mundo, é a religião que tem mais seguidores, tá certo? E hoje a lição vai se dar pela a fé como base cristã. Porque tem a fé do Antigo Testamento, da época de Abraão, de Salomão, de Davi, homens que tinham muita fé, mas a lição propriamente dita, principalmente nesse início de trimestre, nós vamos falar das bases da fé cristã, a pessoa de Cristo como centro da nossa fé, da nossa comunhão e da nossa crença. E o tópico 1, Fernando, fala sobre a origem da fé cristã, o cristianismo e sua origem, né? O nosso querido Diácono Fernando vai começar a falar para a gente, Fernando, sobre como começou o cristianismo, onde é que se deu essa origem, né? Como a explicação bíblica também. O nosso irmão Fernando é estudioso da palavra de Deus e estuda também outras fontes além da Bíblia. Aonde é que se origina realmente o cristianismo, né? O cristianismo no sentido de filosofia de vida, porque o ser cristão, jovens seguidores aí do Instagram, do YouTube, não fala-se para o mundo aí, para a parte secular, que é uma religião, mas na realidade nós que somos cristãos sabemos que cristianismo não é religião, é uma filosofia de vida, um pensamento de vida, é uma transformação de vida. Diácono Fernando, na sua concepção, do que você tem estudado, tem se preparado para estar conosco, onde é que se origina realmente o cristianismo? Saúde novamente, Deus que Pai do Senhor. O cristianismo teve origem em Israel. Ele deu base, mas com os discípulos de Cristo Jesus. Jesus já havia pregado, João Batista, curado muitos, mas não tinha se firmado a igreja ainda. E as pessoas não eram chamadas de cristãos, eram chamados do caminho, da seita. Jesus ele veio e implantou o reino de Deus. E Deus é o Criador, sabe, e tinha desde o começo de tudo, o Senhor já tinha desejado em seu coração trazer ao homem o reino dos céus, né? O reino de Deus. Então Jesus veio e implantou o reino de Deus. Mas a igreja, o cristianismo foi plantado com a descida do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, está escrito. Com a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo implantou a igreja de Cristo. E ele fundou a igreja, os discípulos começaram a pregar o Evangelho, começou a trazer seguidores para Cristo e ganhar almas para o reino de Deus. Então foi implantado ali a igreja. E as pessoas passaram a ser chamadas de cristãos, né? Lá em Atos 11, que pela primeira vez é chamado de cristãos. Foi com a descida do Espírito Santo e teve origem ao cristianismo, viu? Essa parte aí, você viu aí, nossos seguidores e jovens, de que o cristianismo se consolida e inicia-se lá em Atos, né? Capítulo 2. A igreja primitiva sendo batizada pelo Espírito Santo, e ali tanto que Atos é tido como o livro da história da igreja. E há uma confusão, às vezes nas redes sociais a gente vê, vocês que estão nos acompanhando aí, essa semana eu já vi, eu não vou citar nome na igreja, nem religião, alguém dizendo assim, não, mas a igreja verdadeira é essa, porque começou lá em Roma, mas a gente sabe que o cristianismo não
inicia-se em Roma. É algo que foi algo político, né? Algo que o imperador decidiu como religião oficial, por interesses pessoais que apareceu e se consolidou lá como a Igreja Universal, né? Que não é essa do Reino de Deus, né? É a católica. Então há uma controvérsia aí, muita gente confunde a origem do cristianismo, começou ainda começou o papado? Não. É muitos anos depois da vida de Cristo aqui na Terra que se inicia a religião cristã, a religião que eu estou falando, né? O subtópico número 2 diz assim: o cristianismo em seu livro, que o nosso querido irmão Fernando iniciou aqui. Qual é realmente, qual é o livro do cristianismo? Porque a Bíblia é grande, né? Aí tem uma dúvida. Quando fui ler esse subtópico, eu pensei, meu Deus, a pessoa vem logo, né, Ramon? Uma curiosidade. Qual é o livro do cristianismo? Vocês que já leram, já devem estar mais ou menos cientes. Nós vamos ver aqui nosso querido irmão Diácono Fernando. Fernando, qual é realmente o livro do cristianismo? O livro do cristianismo é o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro da história da igreja. Se analisar no Novo Testamento, todos os livros eles terminam com a frase amém, assim seja, está encerrado. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele não termina, viu? Ele é o livro que ainda está sendo escrito no céu, assim nós cremos. Conta a história da igreja, desde sua origem, com a descida do Espírito Santo, até a sua chegada na glória, né? Ela encerrou-se, foi escrito pelo pelo doutor Lucas, escreveu o Atos dos Apóstolos, e ele é o livro que conta a história da igreja, do cristianismo, como se deu os primeiros cristãos. Isso que o Diácono falou é verdade, porque o livro de Atos não tem final, porque a igreja não finalizou a sua missão aqui na Terra ainda. Não? Então, Atos é como o livro do cristianismo, né? Já tive muitas vezes a oportunidade de pregar no livro de Atos e tudo aborda o cristianismo, o batismo do Espírito Santo, o crescimento da igreja, a perseguição, e realmente Atos é o livro do cristianismo. Nós temos aqui o subtópico 3 que diz o cristianismo e sua mensagem. Qual é a mensagem do cristianismo? O que Jesus veio ensinar? Está tendo aí uma chamativa muito grande, vocês devem ter visto, uma série que tem na Netflix, chamada The Chosen, que fala sobre os milagres de Jesus. Já ouviu falar? Não. The Chosen, né? É um sucesso mundial que até a nova temporada foi lançada no cinema, né? Acho que vocês ouviram aí. E tem uma abordagem diferente, né? Eu não sei se alguém já assistiu, eu assisti só umas partes. Alguém fala que já assistiu, que traz Jesus Cristo para um lado mais humano, mostra a parte dele mais humana. Mas que mensagem que o cristianismo realmente traz? Qual é a mensagem que Jesus trouxe para nós aqui na Terra e que até hoje estamos abordando essa mensagem? Qual é a mensagem, Fernando, do cristianismo para nós? A mensagem do cristianismo para nós é as boas novas de salvação, né? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a mensagem do cristianismo é o grande amor de Deus para o pecador, né? É a reconciliação através de Cristo Jesus, que nos dá direito a passar a eternidade com Deus e um dia estar com o Senhor na sua segunda vinda. Viu? Gente, vocês que estudaram lição, alguns jovens mandaram perguntas, né? Daqui a pouco vai ter oportunidade para fazer para o nosso Diácono Fernando. Quando chega nessa parte aqui, Ramon, eu falei, o tópico 2, a fé cristã e os valores absolutos. Que valores são esses, né? Que são absolutos na fé cristã? Aí o subtópico 1 diz assim, a ética, tem vírgula, né? O certo e o errado. Fernando, eu queria que você explicasse bem essa parte, porque quando você lê o texto, né, a escrita da lição falando sobre a ética, o certo e o errado, muitas das vezes alguém pode ler, já pode ler, não entender bem. Aí a gente queria saber de você, Fernando, na sua concepção, na sua retórica aí, sobre a ética, o certo e o errado.
posso dizer que é certo e eu posso dizer errado. É onde é que a ética cristã deve entrar? Em que momento a ética tem serventia para nós? Porque todo campo cristão tem que ter a ética, né? Quando a gente estuda na faculdade, eu vou falar sobre ética na ótica humana. Ética é você se comportar de uma maneira que você não prejudique ninguém. Isso é ética. Tudo que você for fazer e pensar, será que é aquilo que eu vou fazer? Se eu estivesse no lugar do outro, eu ia gostar, né? Isso é ética. Às vezes alguém diz, ele falou aquilo, é tão antiético. Por que ele falou isso na frente de Gabriel? Por que ele falou isso na frente de Ariel? É tão antiético, né? Ou seja, uma coisa desagradável, né? Mas na ótica cristã, que ética é essa? O que é certo e o que é errado? A fé cristã e os valores absolutos, né? A ética do certo e o errado, viu? Então, nós temos como base nossas escrituras sagradas. A Bíblia é o nosso livro de fé e somente as escrituras. Então, aquilo que a palavra nos aponta que é errado, é o pecado, aquilo aí continua sendo errado, viu? As coisas não mudam, desde que a palavra foi escrita, ela serviu para os cristãos naqueles dias, serve para nós hoje. Então nós temos que andar com a ética bíblica, o que é certo e errado, de acordo com as luzes das escrituras, certo? Então, Paulo disse para que a gente não seja pego em algum vento de doutrina e tente nos embaraçar de alguma forma. Então, ao longo da história da igreja, muitos ventos de doutrina tentam entrar dentro do berço da igreja, para tirar muitos, e até na atualidade tem conseguido. Pessoas que não estão balizadas nas escrituras, acabam se deixando levar por algum movimento que surge de repente, e de repente também é desfeito, porque só permanece se a gente vê de acordo com as escrituras, o certo e errado, de acordo com a ética cristã da palavra do Senhor, viu? Ela é o nosso livro de fé, ela é a nossa regra. Na minha opinião, a nossa ética, ela tem que ser em conduta de acordo com a palavra. Se a palavra dizer que está errado, está errado. Se a palavra dizer que está certo, está certo, viu? Sem deixar, o antigo pastor teve, o pastor Xavier, dizia, o demônio nada a ver, né? A palavra diz que está errada, a pessoa diz, não tem nada a ver, foi cultural, foi para aqueles dias, foi para antigamente. Não, a palavra ela não envelhece, ela é nova a cada dia. Então ela vale para hoje, ela vai continuar valendo amanhã, e o que era pecado continua sendo pecado. Então a nossa ética, nós devemos andar de acordo com as escrituras. Muito bem. Fernando, tem uma coisa que o Fernando está falando aqui sobre o que é certo e o que é errado de acordo, viu, João Carlos? Da palavra de Deus. Só que muita gente está confundindo. Já essa semana mesmo, minha irmã ligou para mim, Diego, disse, Carlos, uma irmã está ensinando aqui na escola bíblica de acordo com o estatuto da Assembleia de Deus, né? Isso é pecado, isso é errado. Primeiro, o estatuto não tem poder, estatuto institucional, seja lá de qual igreja for, não tem poder de dizer que aquilo ou não é pecado. O que tem é a Bíblia, né? A Bíblia que é a nossa palavra de fé. O que o estatuto da igreja tem é como qualquer outra instituição, por exemplo. Aqui na escola não se pode entrar com sandália, porque é uma regra institucional, tem que entrar de tênis. Na sala de aula não se pode usar celular, ou seja, é algo, regra institucional. Então, o estatuto da igreja fala sobre regras que você deve seguir se você quer seguir, se você quer participar daquela instituição, que no caso aqui é a igreja. Então, mas se há, por exemplo, nós temos o caso aqui do negócio da barba, né? O pastor, o presidente da Assembleia de Deus, os obreiros, tirar a barba. Mas isso tem que deixar claro, todo mundo, que às vezes estamos aqui no âmbito de jovens, muitos, né, de novo convertido, não é pecado, porque, biblicamente, os homens, né, usavam barba. Mas tem a ver com o estatuto, que se eu faço barba, eu vou lá procurar, né, seguir aquela norma. Então, tem que saber, os jovens, diferenciar o que é estatuto, o que é estatutário, né, vamos dizer assim, e o que é regra de fé com a palavra de Deus, que diz o que é realmente pecado e não é. Ok? Isso é muito importante, vocês que estão nos acompanhando aí, no Instagram quanto no YouTube. A
necessidade de um absoluto, Fernando. Alguém diz assim, mas o que é isso? A necessidade de um absoluto, algo absoluto. O que é tão necessário que esse absoluto? O que é esse absoluto? Eu quero saber de você, Fernando. A necessidade do absoluto, né? É como diz aqui na nossa lição, absoluto está com o que a gente acabou de falar, a ética do certo e do errado. Viu? Absoluto é porque em determinadas ocasiões nós tomamos decisões que vão influenciar no nosso futuro. E para tomar essas decisões nós precisamos buscar na palavra respostas, buscar em Deus através de oração respostas, para que a gente faça o certo, que nossa ética nos leve a acertar e não ir pelo caminho errado, viu? Então a necessidade do absoluto está ligada à ética do certo e do errado, tá bom? Muito bem. Nessa parte aqui, ó, quando chega o subtópico 13, que é certo e errado, Fernando já dá uma explicação, porque no texto assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Então, ou seja, você está vendo, você é cristão, né? Você é crente, né? Cristão, você conhece a palavra de Deus. Aí você vai estar vendo o negócio errado, você está vendo lá o irmão Diego, um exemplo, o Ramonzinho ali, o Ramonzinho, ó, fazendo alguma coisa errada. Não é não, Gabriel? Então eu, como cristão, como irmão dele, eu posso chegar e dizer, ó, Ramonzinho, tá errado aí, rapaz, se liga, meu. A Bíblia diz que é assim, não pode estar andando nesse caminho, não. Posso, não posso, posso, né? Alguém diz assim, não, mas o pastor que é para a doutrina, realmente, doutrina é o pastor, mas um aconselhamento cristão, você contagiar e aconselhar Gabriel para o bem, do lado bom, você conhecendo, como diz aqui, certo é errado. Aí os que ao mal chamam de bem e ao bem de mal. Então, se você tem que ser sincero, ó, isso aí é mal, isso aí não é legal para você. Como, não é Helena, como aqui do lado do bem, como seria Jesus, seria Deus. Essa parte aí, o Fernando explicou muito bem, até chegarmos ao tópico 3, a lição, ela é muito sucinta, objetiva, né, Fernando? Bem explicada, de fácil compreensão, e está sendo muito bom para a gente. A mensagem do cristianismo para os nossos dias, os dias atuais. Número 1, o cristianismo tem uma mensagem de esperança. Porque uma coisa é certa, no momento de dor, no momento de luta, no momento de maior provação, os irmãos, os ouvintes, né, seguidores que estão nos acompanhando aí no Instagram, no YouTube, o que a gente quer mais ouvir? Uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem de ânimo, uma mensagem que... Eu estava vendo, hoje eu estava comentando com a professora, bem rápido aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu conto uma historinha para os alunos chamada Corrida dos Sapinhos. Não sei se vocês já ouviram a Corrida dos Sapinhos. E começa a corrida, aí na plateia tem um bocado de sapinho torcendo contra. Vai perder, eu boto o som para gritar, vai perder. Aí os sapos vão desistindo, sabe? Só um ganha no final. Aí descobre quando o cara vai fazer entrevista lá, o cara não, o outro sapo, né? O outro sapo vai fazer entrevista. Como é que você conseguiu vencer? O que aconteceu? Todo mundo desistiu, você conseguiu. Veio com palavras contrárias, sabe? Era surdo, não ouviu o sapo. O sapo só venceu porque era surdo, né? Ou seja, não é que ele não deu ouvido, ele não podia ouvir a palavra negativa. Aí a lição de Moraes é essa. A gente tem que muitas vezes fazer de surdo para a gente não parar e não desistir da caminhada, né? Foi feito, eu mandei no Instagram para alguém aí, para as pessoas, uma experiência comprovada. O cara pegou lá uma mulher aleatória na rua, viu, Ramonzinho? Aí botou ela e via, vai jogar bola lá, jogar basquete, veio na rua e ela de olhos vendados. E a torcida, você vai conseguir. No começo ela errava, né? Não tem jogado basquete, mas depois ela começou a acertar. Tirou a venda e ela viu a torcida, se entusiasmou e começou a jogar bola. E aí ia entrando lá na cesta do basquete. Pegou um profissional do basquete, fez a mesma coisa, só que a torcida falava negativa. Deixa eu crescer com a fábrica, com algo verdadeiro, né? Aí, o cara era profissional do basquete. Ele começou a errar cestas, coisas que ele não errava nunca a cesta daquela.
Ou seja, a palavra negativa, a palavra de desesperança, a palavra que deixa a gente para baixo, acaba com a nossa vida, né? Mas o cristianismo tem uma mensagem de esperança. O nosso irmão Fernando vai dizer que a mensagem é essa. Isso. O cristianismo tem uma mensagem de esperança, né? E justamente traz esperança a primeira vinda de Cristo e as boas novas de salvação que nos salvou e a esperança que em breve nós iremos morar com Ele. Então, o cristianismo dá essa esperança ao homem que vai passar a eternidade, porque Jesus está voltando e em breve nós poderemos desfrutar da eternidade com Ele. Então, a mensagem do cristianismo é uma luz em meio à escuridão, viu? É uma luz para o mundo perdido, para aqueles que estão em trevas. Então, a mensagem do cristianismo, ela é a mensagem que o Senhor em breve vai nos levar para morar com Ele nas mansões celestiais, certo? Teve um debate hoje, eu e Novinha debate muito. Eu já disse a vocês, né? Os seguidores aí, talvez não saibam, nunca viu, né? O Padre falando. Mas na hora do almoço, na hora da janta, a gente senta e vai começar a conversar. Aí Novinha começou a dizer, Fernando, primeiro vou ver a sua opinião, depois eu digo qual foi a minha lá para ela. Esse cara não sei quem disse, o pastor disse que lá a gente não vai se conhecer não. E agora? Digo eu, como é que vai ser esse negócio? A Bíblia não disse que a gente vai reconhecer Abraão, Isaac, Jacó. A Bíblia não disse que muitos vão chegar no trono branco, mas eu preguei no teu nome, olha. Você diz eu preguei no teu nome, porque sabe quem ele é, né? Eu preguei no teu nome, profetizei no teu nome, curei no teu nome. Aí Jesus vai dizer, afastai-te de mim, que eu não vos conheço. Então eu debate entre elas, debate bom, né? Debate teológico. Ela dizendo que acreditava numa coisa e eu acreditava noutra, né? Não, quer dizer, não é que ela acreditava, é que ela viu um pastor dizendo e ela foi perguntar a mim, eu dei minha opinião. E acredito eu que mesmo com um corpo glorioso, né, como Jesus se transformou quando foi ressuscitado, acredito que nós vamos ter lembrança do que aconteceu aqui na terra, porque nós seremos julgados pelas nossas obras. Assim, veja só, não é que a obra salva ninguém, mas a sua ação de fé aqui na terra que vai ver realmente se você vai ser salvo, né? Então há um debate teológico nisso aí. Eu queria ver. Vamos abrir um parênteses aqui, né? Parênteses da Postes, para você falar, Fernando, da sua opinião, que você falar, a gente vai respeitar bastante. É claro que cada um, no âmbito teológico, tem as divergências, é normal, né? Mas é muito importante, já que o Fernando está aqui, tem que aproveitar. Aquilo que será tirado de nós é só aquilo que nos traz sofrimento. Então a palavra diz que aquilo que nos traz choro, pranto, as más experiências de hoje ou do futuro, vai ser tirado de nós. O Senhor limpará dos olhos toda lágrima, e ali não haverá mais choro, tristeza, não haverá mais pranto. Então aquilo que traz sofrimento, o Senhor tirará. Mas ninguém perderá a memória, nem consciência. Nós seremos luz no céu, sabendo tudo que a gente fez aqui, as coisas boas que fizemos. Quando a gente aceitou a Cristo, não será pagado nada, irmãos. Há um relato bíblico em Apocalipse, as testemunhas embaixo do altar. João viu que as testemunhas que estavam dormindo embaixo do altar, aqueles que foram martirizados por Cristo, eles acordaram por um tempo e disseram ao Senhor que está sentado no trono, disse assim: Senhor, até quando tu não julga a nossa causa e não cobra o nosso sangue daqueles que estão na terra, daqueles que nos afligiram? Aí será dada uma ordem a eles, colocam veste branca neles e manda que eles durmam mais um período. Ali mostra que eles haviam lucidez neles, eles sabiam de tudo que eles passaram, né? Aquilo que, como foi o seu martírio, mas quando o Senhor ressuscitar-nos naquele grande dia glorioso, nós viveremos com Ele toda a eternidade, não será pagado lembranças, viu? Nós a Bíblia narra de coisas que nós vamos conhecer na glória, coisas que nós lembraremos, saberemos o que é. Como o Senhor vai trazer o maná, e nós vamos comer o maná que está escondido, e nós vamos saber que é o maná, né? Vai saber quem é Jesus.
viu? Então, a nossa mente não será apagada, viu? A gente vai receber um corpo glorioso, vamos ressuscitar no corpo de glória, mas não perderemos nossas faculdades mentais, não. Então, não seria nós, né? Isso faz parte da nossa alma, então não seria ele. Se for apagado e colocado uma outra mente em mim, não serei mais eu. Então, nós continuaremos luz no céu, desfrutando daquilo que o Senhor terá para nós, viu? É isso aí que eu falei, tá vendo? Entendeu? Escola bem boa, foi naquele tempo. É isso que eu falei para ele, porque tem também o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é o que? Recompensa pelo que você fez, não é? Lembra aquela lição? O tribunal de Cristo, a coroa de glória, pelas almas que você alcançou. Eu pensei que alma, eu sei não, tem que prestar conta, né? E já viu. Eu disse, não havia da onde tu está tirando isso, pelo amor de Deus. E falou um pastor respeitado, que não vou falar aqui, para não ter polêmica aí nas redes sociais. Mas o pastor respeitadíssimo da nossa igreja, isso eu acho que estava meio desorientado nessa hora. Eu mesmo, assim, nosso querido Roberto. Porque não tem condição, né? Quando você está aqui, adorando a Deus, servindo a Deus, de repente chega lá, eu não sei quem eu sou. Rapaz, é aquela filosofia grega, quem sou eu? Pão direito? Quem já viu? Fica um negócio sem sentido, é um negócio sem foco, sem objetivo. A gente trilha uma caminhada. É igual na escola. Eu sou professor, sou estudante, eu faço uma prova, quero passar de ano, a vida é uma prova. Aí eu sou aprovado nas provas, aí eu passo de ano, não sei porque eu passei. Quem já viu? Não, isso aí. Amanhã vai ser o debate na hora do almoço, novinho. Vamos falar aí no podcast de hoje. O número 2, entre o top 3, é a salvação de Deus é para todos. Isso aqui eu não vou falar com o Fernando sobre isso, porque todos sabem que porque Deus amou o mundo de outra maneira, que Deus se deu de gente, então todo aquele que ele criou não pereça, mas tem a vida eterna. Ou seja, a salvação é para todos, mas ao mesmo tempo ela é individual. Isso aqui é bonito e profundo. É para todos e ao mesmo tempo é individual. É aquele que quer e deseja ser salvo. Agora, subir para o top 3, vou deixar para o Fernando. Isso aqui é a área dele. Volta de Cristo, arrebatamento, Apocalipse. Antes da conclusão, para ir para as perguntas, Fernando, eu queria que você fizesse uma breve abordagem sobre esse subtópico 3, que é o rei está voltando. Certo. Essa é a mensagem mais atual que existe ou que existirá, né, nos dias futuros, a vinda de Cristo, né? A sua vinda foi dividida em duas partes, que a gente chama de parousia, que a primeira foi quando ele veio. Ele nasceu, cresceu, desempenhou o seu ministério e foi à cruz e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. A sua segunda vinda é aquilo que o apóstolo Paulo diz: confortai-vos uns aos outros com essas palavras, que o mesmo Senhor que subiu para o céu, um dia ele voltará, da forma como ele subiu, foi a mensagem dos anjos, né? Então, aquilo que nos traz esperança hoje é saber que o Senhor Jesus ele voltará, em breve ele nos levará para morar com ele por toda a eternidade. Então foi o que o salmista pediu lá em Salmos, dizendo: Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Então aquilo que renova a nossa alegria de salvação hoje é saber que Jesus ele está voltando para nos levar para morar com ele, e para estar com ele por toda a eternidade. E ele aborda coisas maravilhosas que as Escrituras aborda sobre o seu reino que será eterno, né? O seu reino é eterno, ele reina e ele vai vir para que a gente desfrute do seu reino, faça parte com ele desse reino. E as Escrituras mostram várias coisas preciosas que tem para nós lá em cima. É como a gente falou aqui, o maná, um novo nome, uma nova identidade. Você vai morar, como Paulo diz, em um palácio. Tem um palácio reservado para nós. Outras escrituras revela que teremos um palácio de marfim. Quem aqui já viu marfim? Né? Marfim, já viu uma estrutura de marfim? Não tem, né? O máximo que foi feito de marfim que a gente vê nas escrituras foi Salomão, que fez um trono de marfim, de marfim, aquele osso do elefante, né, o dente, ou então aquele do rinoceronte. Mas as escrituras revelam palácios de marfim, ruas de ouro, um mar de cristal,
Paulo disse: vossa casa terrena sucede, não se preocupe, porque Deus tem um palácio para vós no céu. Então, a esperança nossa, Subtop, a respeito da vinda de Cristo, é essa, para que haja um encontro do noivo com a noiva, para que a gente possa se encontrar com Ele e viver com Ele para sempre, desfrutar daquilo que Ele tem para nós, restaurando a comunhão eterna do homem com Deus. Ele fez isso na cruz, mas Ele vai levar isso aquilo que Adão tinha no jardim do Éden. Em breve nós teremos com o Senhor, já perpetuamente estaremos com Ele todos os dias. Então, a segunda vinda de Cristo é o evento mais aguardado por toda a humanidade. Até o planeta que nós vivemos aguarda a segunda vinda de Cristo. Paulo diz que, ora, a natureza geme, está com dor de parto, esperando que seja libertado daquele que a sujeitou. Ou seja, o homem que o pecado sujeitou, e ela espera que seja libertada, para que ela possa até a natureza desfrutar do reino milenar de Cristo aqui, e é outro tema, né? Mas o Senhor Jesus, Ele está voltando, e essa é a mensagem gloriosa, que em breve nós estaremos com Ele, e reinaremos com Ele para todos sempre. Amém. Muito bem. Jovens, antes das perguntas, eu quero que vocês fiquem de pé. O nosso Cecília e a Gavicha também ficam, tá bom? A gente vai ler juntos aqui a conclusão. E Fernando vai ficar aqui, Fernando, sentado aqui para as perguntas também, para nossas abordagens. As perguntas, viu, vai ser feita por aqueles que vieram. Aqueles que por acaso mandou, mas não veio, não será feito. Vai ser feita a pergunta que quem enviou e está aqui presente, tá bom? Vai fazer feita uma sequência aqui. No 3 a gente vai ler a conclusão. Os nossos cinegrafistas podem filmar ali, ó. 1, 2, 3. Diante do que foi visto, a fé cristã permanece sendo a que possui a mensagem necessária para o homem moderno. Um Deus de amor envia o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê e que está disposto a perdoar os pecados que cometemos contra ele. Quem pode dizer amém? Jovens, pode sentar. O Fernando vai ficar aqui. Nosso secretário pode sentar aí. Pode sentar. Eu vou fazer aqui uma fila. Pode ficar aqui, Fernando. Pode ficar aqui, viu? Pode ficar. Você vai ficar responsável por responder as perguntas. Pelo que eu estou vendo aqui, nós vamos começar aqui com o Ramon. Ramon, vem para cá. Ramon, Rafael fez pergunta. Lucas fez pergunta. Gabriel pode ficar aqui também para realizar a pergunta que você enviou. Tem mais alguém que enviou pergunta que está presente aqui? O Ariel. Sim, Ariel vai falar, está aí mesmo, viu? Mas tu pode falar, né, Rinaldo? Por ele? Pronto. Rinaldo daqui a pouco vem. Vamos começar com o nosso querido Tafarel. Aqui, Tafarel, é um dos alunos, viu? Fernando, um dos alunos mais frequentes da nossa turma. Vem cá, Tafarel. E ó. Tafarel vai fazer a pergunta e o nosso querido Fernando vai, se quiser ficar em pé, vai ficar mais à vontade, pode ficar e ele vai fazer a pergunta. Ó todos, Senhor, a pergunta que eu tenho para o irmão Fernando é: quais são os grandes obstáculos ou maiores dificuldades que enfrentamos ao revelar a fé cristã na atualidade? Na lição tem, eu me lembro agora, sim, mas tem uma parte da lição que diz que a oração de Jesus, quando ele ora ao Pai, dizendo: dê-lhes a tua palavra e o mundo odiaram a eles. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Então, o maior obstáculo hoje, para quem expressa a sua fé em Cristo, é a rejeição. Porque aqueles que estão em trevas não querem vir para a luz e acabam rejeitando aquele que porta a mensagem do Evangelho. Mas é a rejeição. O pior obstáculo é a rejeição que se encontra, a perseguição. Mas em Mateus 5, 10 ou 12, eu vou ler aqui rapidinho, diz assim, ó: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo
e mentindo disser todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim como perseguiram os profetas que combateram o pecado em nossa sociedade, que abraçou e amou o pecado, e os profetas foram perseguidos e mortos, assim somos nós. Nós vivemos numa sociedade que ama, pratica o pecado e tem prazer nele. Então, quando a gente expressa a nossa fé, ela combate o pecado. Então, nós seremos perseguidos por isso. Seremos caluniados, criticados, talvez até por um próprio irmão que está do nosso lado, mas ele não tem o mesmo âmbito nosso de professar a fé que nós professamos. Muitas vezes somos injuriados, caluniados, mas há galardão para isso. Muito bem. Nosso querido agora, Lucas, com a sua pergunta. Pode se aproximar, Lucas, do Lucas? Não, Ramon. Eles não estão juntos, porque às vezes eu confundo o nome deles. Ramon. Depois vem Gabriel que confirma. Pai do Senhor, meus irmãos. A minha pergunta foi: como reagir ou agir diante de pessoas que buscam questionar e colocar em xeque a veracidade da fé cristã? Já, você deu antes, você já veio um pouco preparado, né? Pegar aqui tirar aqui uma roupa é difícil, né? Tem que estar bem estudado. Isso. Então, essa pergunta, no caso, a gente passou muito no Shekinah com ela, né? Resposta, assim, de pessoas que não querem nada com Cristo, mas querem confrontar, né? Jesus bebeu porque eu não posso beber, né? Jesus bebeu vinho, eu posso beber cachaça. Tem esse pensamento, né? Então, muitas vezes tem pessoas que querem só questionar e não querem aceitar que a gente prega Cristo para ela, mas só quer questionar várias coisas, o porquê do dízimo, só questionamento. Então, achei aqui uma passagem muito boa, em 2 Timóteo 2, 23, diz assim, ó, 2 Timóteo 2, 23, a palavra diz: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então nós devemos agir com mansidão e nos afastar das questões que só causam contendas. Se alguém lhe faz uma pergunta e você vê que ela quer uma contenda, ela fez só para questionar, você muda o foco dela, né? Um exemplo que eu dei aqui, alguém diz: Jesus bebeu vinho, porque eu não posso? Aí você tira o foco dela com mansidão, não entre em contendas, não tente rebatê-la, mas você pode dizer a ela. Eu lembro daquela passagem de Coríntios 11, pregue para ela Cristo, viu? Pregue Jesus para ela. Pode dizer, ele tomou o vinho e tem dado graças, partiu disso, aí nisso você muda o foco da pessoa e apresenta Jesus para ela. O Senhor sempre dá estratégia a quem evangeliza, de se livrar das contendas, pregando para aquela pessoa que ela pode ser liberta, né? Ela pode ser o domínio do maligno e ela pode ser liberta disso, viu? Então, com mansidão, levando a pessoa com mansidão, você vai conseguir se sair bem, certo? Respeito do vinho, não tem tempo hoje, mas o vinho é só um nome para suco de uva. No Antigo Testamento foi a Septuaginta que colocou o nome vinho, que no hebraico não existe esse nome vinho, certo? Ele específico, óleo para suco de uva fermentado sem fermento, certo? Mas é uma questão Muito bem. Essa é a estratégia do evangelismo, hein? Aí. Nosso irmão Gabriel, a sua pergunta pode se aproximar, Gabriel. Pai do Senhor para todos.
Minha pergunta é, a partir de qual momento a fé cristã começou a ter influência sobre o povo ou a população de Israel? Sim, a fé cristã ela teve grande influência sobre Israel. Quando Cristo desceu e se fez carne, Jesus operou maravilhas entre o povo de Israel, mas em Israel não teve grande influência como a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo para implantar a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela foi muito impactante. Ela converteu em um dia 3.000 almas, com a simples pregação de Pedro, depois mais 4 almas. Os fariseus se converteram, grande parte, os sacerdotes também criam em Cristo, a partir da descida. Vendo Jesus operar milagres, os sacerdotes não criam em Jesus, mas depois, vendo o agir do Espírito Santo, creu, porque o Espírito Santo convence o homem. Então, com a descida do Espírito Santo, houve um grande impacto em Israel. O cristianismo teve influência sobre Israel a partir da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Através do batismo com o Espírito Santo é que houve influência sobre Israel. Muito bem. Nosso querido irmão Lucas, sua vez. Senhor, Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, professava a mesma fé cristã que a nossa? Sim, a palavra diz que sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se desfez toda a sua glória, se tornando homem, né? E foi para a morte mais horrenda, a morte de cruz. Tudo isso, ele atribui ao Pai. Tudo que ele tinha foi recebido do Pai. Ele não precisava expressar uma fé cristã, porque a fé que nós temos é nele. Viu? Então não tem como ele expressar uma fé em si mesmo, né? Jesus crê em Jesus, não tem como, né? Então, nós expressamos a fé nele. Então, ele veio para nos dar um modelo de como andar com ele, viver nele, para entrar na vida eterna. Então, ele não precisava expressar a fé cristã, né? Até uma pergunta, porque Jesus precisava do batismo do Espírito Santo, né? Ele é Deus, então ele não havia necessidade disso. Então, sendo Cristo, ele não precisava expressar a fé cristã. Então, nós precisamos expressar a fé nele, porque é a fé nele que nos traz a salvação. Certo? Essa do batismo do Espírito Santo é boa, porque Jesus precisa ser batizado, não, porque o batismo é um revestimento de poder. Poder para quê? Para fazer crescer o reino de Deus, o reino de Cristo. Então, Jesus é Deus, né? Então, com ele já o crescimento já acontece. Então, é para o batismo, o revestimento para nós, que somos humanos, né? Que crê nele, que é seguidor de Cristo. Erinaldo representando a Ariel, que está na cinegrafia. O cristianismo se baseia somente na perspectiva de que o homem é pecador. A lição ela aborda esse tema, né? Que o cristianismo se baseia somente no fato que o homem é pecador. Não, se fosse assim, nós não alcançaríamos tamanha glória, né? Então, todos são pecadores, todos foram destituídos da glória de Deus. O mesmo Deus que apresenta o pecado é o mesmo Deus que apresentou a salvação através de Jesus. O mesmo Deus que mostra ao homem, olha, o que você está fazendo é pecado, é o mesmo Deus que dá a solução. A solução é Cristo Jesus e você se salva através de Cristo Jesus. Então, ele não apresenta o homem apenas como pecador, mas ele apresenta o homem como um ser que Deus criou, dotado das suas habilidades, para desfrutar o melhor de Deus aqui, através de Cristo Jesus e a eternidade com o Senhor. Então, é muito além de pecado. É um viver com Cristo, é desfrutar da plenitude do Espírito Santo, os dons que Deus tem, os dons celestiais. Então, a palavra ela apresenta muito mais para nós do que o pecador. Ela apresenta o pecador para quem está na prática do pecado. Viu? Ela fala que o pecado está em pecado. Quem está limpo não precisa que alguém diga a ele, vai tomar banho, né? Se ele acabou de tomar banho, está limpo, né?
Então é somente para quem está sujo, mas para quem está em Cristo está limpo, aí ele fala de vestes preciosas, como adornar-se, como cultuá-lo, como viver na vida de plenitude. Então vai muito além. Jovens fiquem de pé, todos de pé, certo? Eu quero que vocês venham para cá. Só esse cinegrafista fica aí, certo? Todos venham para cá, podem vir para cá. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento pela vida do nosso querido Diácono Fernando. Pode vir, só fica o cinegrafista. Vem para cá. Vem para cá. Eu quero agradecer a todos os colaboradores, os jovens que fizeram as perguntas, a nosso querido Diácono Fernando que trouxe sua grande contribuição. O nosso próximo podcast da Madeca será, acho que no final do mês, para o começo do outro, o Diácono Fernando. Diácono Denis. Eu confundi hoje. Diácono Denis estará nos ajudando nesse dia, certo? Então vamos fazer uma oração. Quando a gente fizer na oração, a gente vai. Arielto, aí pode filmar para os jovens nosso cartaz nas redes sociais, no Instagram. E depois vai ter um coffee break que Bia e as meninas vão organizar, lanche aqui depois. Irmão Fernando, é bom antes de eu ir comer alguma coisa aí, porque você já chega lá, ó, para a próxima etapa. Tá bom? Vamos fechar os olhos, vamos levantar nossas mãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula tão proveitosa, tão boa, abençoa